ao perseguirmos nós a nossa linhagem espiritual, até aos primeiros séculos, nós encontramos a Igreja Cristã uma melindrosa religião. Não era popular. Muitos dos cristãos, nos primeiros séculos, pagaram o último preço pela sua fé, com as suas vidas. O Coliseu em Roma mantém-se hoje como um testemunho desse fato. Debaixo da Roma pagã, a Igreja Cristã tinha muitas dificuldades, mas uma coisa era garantida: a intensa perseguição mantinha a Igreja livre de cristãos nominais e mornos. Se você fosse um cristão, tinha que dar tudo de você. Não havia meios termos. Mas no quarto século, o invento haveria de vir que ia mudar isso tudo, dramaticamente. A conversão de Constantino mudou o curso da história para toda a cristandade. E as raízes disso vêm até aqui, na Inglaterra, em York. Em 306 DC, Constantino foi declarado imperador aqui. O seu pai, Constantinus, esteve na Inglaterra de 305 até 306 e Constantino esteve com ele até a sua morte. E então ele foi declarado como imperador, mas não seria assim tão fácil. Haviam outras propostas para se tornarem imperadores, de Licinius e Maxentius. E foi numa batalha com Maxentius que Constantino percebeu que precisava de mais ajuda do que só os homens. Então ele procurou a ajuda de Deus. Ele acreditou que viu uma cruz no céu e que escutou as palavras: "Por este sinal tu conquistarás." Ele tomou isto como um sinal para se converter ao cristianismo. E uma grande mudança começou a tomar lugar. Roma passaria de pagã para papal, do paganismo para o professo cristianismo. Muitos historiadores debatem a autenticidade da conversão de Constantino. Foi uma profunda, enraizada convicção bíblica ou foi uma ferramenta política para manter o império dividido junto? Mas uma coisa é garantida: depois da sua conversão, práticas entraram na igreja que anteriormente não se encontravam lá. Templos que eram pagãos transformaram-se em cristãos. O panteão que estava em Roma tornou-se numa igreja cristã. E o nome de seus deuses transformaram-se em santos cristãos. Por exemplo, Júpiter transformou-se em Pedro. E a lista continua. Haviam alguns que estavam felizes com estas mudanças e alegraram-se com a falta de perseguição e o seu novo status onde se encontravam. Haviam muitos cristãos em toda a Europa que resistiram a estas mudanças. Para eles, a perseguição continuou, enquanto eles se mantinham fora da linha da Igreja-mãe. Estes eram os cristãos que estavam a manter a pura fé apostólica. Tinha sido passada a eles durante os anos. Eram grupos de pessoas espalhados por toda a Europa, no norte da Itália, no sul da França, a Igreja Céltica aqui na Inglaterra e em vários outros sítios. A Bíblia refere-se a ele como a Igreja no deserto, em Apocalipse capítulo 12, verso 6 e 14. Eles nem eram sempre os mais numerosos, nem eram sempre os maiores, mas Deus sempre teve o seu povo que era verdadeiro a Ele e que eram fiéis à sua palavra. Então, deste ponto para a frente, dois ramos da Igreja emergiram: a reconhecida, a convencional, mas a Igreja que estava corrompida, e a que era perseguida, frequentemente mais pequena, mas a Igreja pura. A pergunta para nós hoje é: de qual destas duas é que nós fazemos parte? Que nós nunca comprometamos a verdade pelo popularismo, que sejamos fiéis a Deus e à sua palavra, seja qual for a situação. Enquanto a longa noite da Idade das Trevas cobria a Europa e trevas cobriam as pessoas, a luz da verdade brilhava com força na Escócia e na Irlanda. Estes dois países, no limite do mundo conhecido, mantiveram-se como um muro para resistir o perigo da religião tirânica avançando. A Escócia, em particular, como os waldenses no norte da Itália, encontrou nas suas rugosas montanhas uma fortaleza. A Iona é uma ilha isolada que se tornou famosa na história cristã.
tornou-se um ponto central para a Igreja Céltica durante muitos séculos, preservando a verdadeira fé bíblica, ensinando, educando e enviando missionários. A história de Iona começa com um homem chamado Colombo, que de facto era irlandês e tinha nascido de uma descendência real. Ele viveu na Irlanda e trabalhou lá até à sua idade de 32, e da idade de 25 até 32, ele foi creditado com o levantamento de 300 igrejas, tendo um espírito missionário profundamente enraizado nele. Ele embarcou de Derry no ano 563, com 200 dos seus companheiros, e foi para a Escócia. Eles aportaram aqui em Iona, na costa da ilha de Mull, nesta baía, que hoje em dia se chama a Baía de Colombo. Para além de encontrarem uma ilha com muito vento e deserta, eles construíram casas, começaram plantações e fundaram uma escola cristã, que mais tarde obteria a mais alta reputação na perseguição do estudo bíblico e ciências. Os estudantes tinham uma educação muito completa e, para além das suas classes, gastariam tempo com os trabalhos físicos, nas plantações, como padeiros, como lavradores, fazendeiros e em oração e cantares. Os estudantes frequentemente tinham que passar 18 anos a estudar antes que pudessem ser ordenados para o ministério do Evangelho. Não era um mosteiro e eles não eram os monges. Era um grande instituto para treinar as missões. A Bíblia era essencial para Colomba e para a escola aqui em Iona. Colomba construiu uma igreja na Bíblia, e na Bíblia só, e foi creditado em copiar 300 cópias do Novo Testamento ele mesmo, com as suas próprias mãos. Imaginem quantas cópias é que a sua faculdade e os seus estudantes produziram durante todos esses anos, em que a escola esteve baseada aqui, nesta pequena ilha de Iona. Eles seguiam os mandamentos da Bíblia, incluindo manter o quarto mandamento. De facto, a igreja aqui em Iona manteve o sábado durante vários séculos. De muitas formas, os crentes aqui estavam a preservar uma fé que lhes tinha sido dada durante todas as gerações, desde os primeiros crentes. Eles não se viam eles mesmos como reformadores, ou a libertarem-se de Roma, porque a fé que eles tinham já existia há muito mais tempo. Colomba trabalhou aqui durante 34 anos, antes de ir para o seu descanso a 9 de junho, que foi um dia de sábado. Iona estaria por muitos séculos como o centro principal da Igreja Céltica, enviando missionários da costa da Escócia, fluindo para a Igreja Continental. Os seguidores de Colomba estariam nessa ilha durante 641 anos, antes de serem expulsos pelos monges beneditos. Iona representa para nós hoje, dando-nos lições do trabalho missionário que se realizou aqui. Enquanto muitos hoje vêm aqui para um tempo de paz, reflexão e contemplação, um sítio onde eles podem se sentir mais perto de Deus, não podemos negar o trabalho que ocorreu aqui. Talvez Deus esteja-te a chamar a ti, para que possas ser treinado como os missionários que viriam aqui para serem treinados e para irem em serviço. Talvez Deus esteja-te a chamar a ti para seres treinado para trabalho missionário. Talvez Ele esteja-te a chamar a ti para uma vida de ministério a tempo inteiro. Talvez Deus esteja-te a chamar a ti para mudares todo o curso da tua vida. E se Deus está-te a chamar, não endureças o teu coração e segue a direção do Senhor. No 7º século, Iona era uma universidade muito bem equipada. Estava a fazer um grande impacto aqui e nas Ilhas Britânicas e muito para além daqui. A Inglaterra como um país não existia, estava dividido em diferentes sítios ou áreas. E o rei local, o rei Oswald de Northumbria, enviou uma mensagem para Iona pedindo que um missionário pudesse vir para cá. Aidan, que tinha sido treinado em Iona, foi enviado para aqui e quando ele aqui chegou, ele pediu ao rei se ele podia preparar a sua escola de treino aqui na ilha de Lindisfarne.
A Lindisfarne encontra-se a 235 milhas de Iona, que, se fosse caminhado a pé, demoraria mais de uma semana. Também é conhecida pela Ilha Santa. No entanto, não é completamente isolada da terra principal. É uma ilha de marés, aproximadamente de 1000 hectares, 3 milhas de comprimento e 1,5 milhas de largura. E 2 vezes ao dia, quando a maré vem, a ilha torna-se isolada. Há algo acerca da solidão e da isolação e de estar numa ilha que os primeiros missionários valorizavam muito. Um sítio para nos separarmos, para descansarmos, estudar e tornar-se equipado para o serviço missionário. Aidan era muito equilibrado no seu caráter. Ele era forte no fervor religioso. Ele era muito energético e diz-se que ele nunca estava parado. Nele estava aquela chama viva que queimava com muita força, como em muitos dos missionários que tinham sido enviados por Patrick e Columba. Ele estava profundamente preocupado com os pobres e passou muito tempo da sua vida numa tentativa de resgatar os escravos. Você vê, ele tinha uma fé muito prática. Ele fez pela Inglaterra o que Columba tinha feito pela Escócia. Ao estabelecer o centro de treino aqui, os campos foram dados para dar trabalho para apoiar os estudantes. Eles também estabeleceram outros centros de treino, como em Melrose e Whitby. O sucessor de Aidan foi Finan, e ele estabeleceu um centro de treino em Tilbury, em Essex, e foi muito importante na evangelização do centro da Inglaterra. O sucessor de Finan foi o Coleman. E em 30 anos, estes 3 homens fizeram um poderoso trabalho aqui na Inglaterra e o paganismo foi varrido para fora e trocado pela religião do Novo Testamento. Estes grandes homens não eram monges como nós entendemos hoje, mas missionários mantendo a fé que eles tinham aprendido em Iona. Em Verdade Triunfante, página 127, lê-se: não é nenhum exagero dizer que, com exceção de Kent e Sussex, toda a raça inglesa recebeu a fundação da sua fé dos missionários célticos. Você vê, em 30 anos estes homens levaram o Evangelho para o país de Inglaterra e quase 3/4 foram ganhos pelo seu trabalho missionário. Eles fizeram isto numa era onde não havia internet, não havia TVs, nem formas modernas de comunicação que nós temos. Hoje, Deus pôs-nos em diferentes partes deste país, em diferentes partes do mundo. E Ele deu-nos a sua palavra, Ele deu-nos a sua mensagem, a qual Ele quer que seja levado a todas as nações, tribo, língua e povo. Que nós sejamos fiéis nas nossas igrejas locais e nas comunidades nas quais as nossas igrejas estão postas. Que nós possamos levar a mensagem e partilhá-la com aqueles que ainda não ouviram que Jesus vai voltar em breve. Whitby, na Inglaterra, hoje uma cidade à beira-mar, mas a herança espiritual desta cidade retrocede até lá atrás ao 7º século. Em 556, a Abbey foi formada por Abbes Hilda e em 663 o Sínodo de Whitby foi realizado aqui entre os líderes da Igreja Céltica e os líderes da Igreja Católica e não ocorreu sem confrontação. Este Sínodo pôs as datas para a Páscoa, que ainda hoje são mantidas pela Igreja. Também contribuiu para o estabelecimento da religião católica noutras partes da Inglaterra. Nessa altura, nesta parte da Inglaterra, a Igreja Céltica era a fé dominante. Derivado ao trabalho missionário de Aidan, tinha sido enviado de Iona. Este povo eram crentes da Bíblia. Eles mantinham o sábado e não reconheciam o papado como regente dos assuntos espirituais. Coleman foi o sucessor de Finan, e Finan foi o sucessor de Aidan, que originalmente começou o trabalho aqui na Inglaterra. E Coleman só tinha trabalhado por 3 anos quando o Conselho de Whitby se realizou. Eles tinham algumas coisas contra ele. Em primeiro lugar, que ele só tinha trabalhado durante 3 anos. E em segundo lugar, que o seu oponente, Wilfred, estava bem treinado nos argumentos do papado. E em terceiro lugar, que a rainha do rei era católica. A pergunta principal do debate foi: aonde é que a data da Páscoa devia ser?
Agora, Wilfrid tinha passado 4 anos antes disto em Roma, onde ele estava muito bem estudado, e ele queria voltar aqui para Northumbria, determinado a trazer a Igreja Céltica à sujeição. Ele queria um debate aberto, e o rei Oswy concordou para um debate aberto. Então, de um lado você tinha o Colman, os clérigos escoceses e Abbess Hilda, e do outro lado você tinha o rei, os príncipes, a rainha e Wilfrid, e então o debate começou. Colman, com perspicácia, respondeu às perguntas acerca da Páscoa, mas o Wilfrid trouxe o debate à volta para a questão da autoridade de Pedro e, eventualmente, teve sucesso em convencer o rei dos seus argumentos. O rei e o povo decidiram conformar-se à falsa superioridade da Páscoa papal e, assim, alinhando a Igreja na Inglaterra com o papado, uma mudança das suas raízes originais. Colman em breve iria para a ilha de Iona. E no seguimento desses 4 séculos de escuridão que se seguiram na Inglaterra, muito pouco depois dos vikings dinamarqueses passarem pela Inglaterra, trazendo com eles uma cheia de paganismo, a Igreja Céltica manteria-se forte na Escócia, no país de Gales e na Irlanda. Mas mesmo na Inglaterra, os seguidores da verdade persistiriam durante séculos. A semente plantada por Aidan, Finan e Colman continuaria. Então, quando John Wycliffe começou o seu maravilhoso revivamento, séculos depois, os seus seguidores, pensa-se por alguns, serem aqueles que manteram de geração em geração as doutrinas de Aidan. Algo que aprendemos aqui do Conselho de Whitby, que mesmo que as causas de Deus levaram uma aparente derrota, nós temos que nos lembrar que estamos a viver numa grande controvérsia, onde existe uma batalha entre a verdade e o erro. E como nas palavras da canção, uma vez para todos os homens, uma nação, onde a letra diz, ainda que as causas do mal prosperem, a sua verdade somente é forte. Há vezes na nossa vida, no nosso trabalho, pode parecer que a causa de Deus pode estar a levar a pior. Pode parecer que a causa de Deus está a sofrer. No entanto, precisamos nos lembrar que vivemos num grande conflito. Existe a batalha entre a verdade e o erro, entre o que é certo e o que é errado, entre Deus e Satanás. Se nós mantermos-nos em Cristo, se nos alinharmos com Deus, nós sabemos que vamos sempre terminar no lado vencedor. Mas no caminho, algumas vezes vai acontecer derrotas aparentes. Denaud foi uma figura heroica que viveu no V e no VI século e foi o diretor da cristandade em Inglaterra e Gales durante o tempo do ano da profecia dos 1260 anos, em 538, e conduziu a Igreja no seu encontro crítico com Agostinho, o fundador da Igreja Papal na Inglaterra. Ele era um contemporâneo de Colomba e recebeu o seu treino dele. Aqui, em Gales, em Banda-on-Dee, o Instituto de Treino foi estabelecido, que seria chave em estabelecer este país como uma força poderosa pela verdade e resistindo o avanço de Roma durante séculos. A escola aqui em Bangor não era uma pequena, só com 20 ou 30 estudantes, mas teria tido centenas e por vezes milhares de estudantes. Há uma história em particular, pouco depois dos líderes da Igreja Céltica encontrarem-se com Agostinho e rejeitarem os seus ensinamentos e autoridade, então foram 1200 estudantes da escola assassinados. A Igreja de Gales era uma das mais firmes e manteve a maior oposição ao papado, e mantendo a sua posição mais do que qualquer outra igreja na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Eles divergiam com o papado em muitos pontos. Pela supremacia dos bispos, o celibato e o sábado eram 3 dos principais. Há muitas evidências que o sábado permaneceu em Gales universalmente até 1115 DC, quando o primeiro bispo romano se sentou em St. David. As velhas igrejas de Gales que mantinham o sábado, mesmo assim nem todas juntamente dobraram os joelhos a Roma, mas fugiram para os seus sítios de refúgio, onde as ordenanças do Evangelho até este dia têm sido administradas no seu modo primitivo sem serem adulteradas pela igreja corrupta de Roma. No 6º e no 7º século,
século, nós vemos uma forte igreja céltica. Patrick tinha evangelizado a Irlanda, Colomba na Escócia, Aidan na Inglaterra e Donau tinha estabelecido um centro de treino aqui em Gales. Mas o evangelho fluiria destas costas até à Europa pelo ministério de um homem chamado Columbanus. Ele foi treinado aqui em Bangor e ele levaria a luz para França, Suíça, Alemanha e a Itália, estabelecendo centros de treino no continente. O primeiro sítio onde ele estabeleceu uma escola foi em França. Aqui, juntamente com 13 outros que vieram com ele, estes missionários célticos viveram a sua vida, lendo as Escrituras e ensinando aos outros. Agora já não era preciso mais os jovens da terra viajarem para a Irlanda, Escócia ou Gales para receber o treino, mas mesmo aqui na Europa eles podiam receber uma educação do mais alto nível. Muito rapidamente esta escola se tornou muito pequena e ele plantou outra no sítio próximo e depois logo outra por perto, todas com 20 milhas entre elas. Mais para a frente na sua vida ele estabeleceria escolas na Suíça e na Alemanha. Mesmo estando ele perto do fim da sua vida com 70 anos de idade, ele não abrandou. Agora, com sua estadia na Itália, ele foi alegremente recebido, e os paralelos entre a Igreja Céltica e a dos Waldenses foi vista ao fazer ele um forte laço com os crentes lá. Recusando-se a desfrutar uma velhice confortável, ele pediu ao rei um sítio para estabelecer um novo centro. E na localidade de Bobbio, onde uma igreja em ruínas lhe foi dada, ele estabeleceu uma escola e uma biblioteca lá. Ele morreu um ano depois de estabelecer a escola, em Bobbio, na Itália, no ano 615, com a idade de 72. Ele viveu uma vida de fé, aprendendo o Evangelho aqui em Gales e depois dedicando a sua vida a espalhar o Evangelho em terras estrangeiras, estabelecendo institutos missionários por toda a Europa. Algo que sobressalta na vida de Columbanus é que ele trabalhou para Deus mesmo até ao fim. Ele não se deleitou numa velhice fácil, mas ele continuou a seguir em frente. Não interessa quem é que nós somos, se trabalhamos para a igreja ou se não trabalhamos para a igreja. Se nós estamos empregados, se estamos desempregados, se nós somos velhos ou se somos novos. Vamos ser fiéis a Deus, onde quer que estejamos, usando os talentos que Deus nos deu, todo o caminho, até ao fim. Enquanto a Igreja Céltica mantinha a pura fé apostólica nas Ilhas Britânicas e evangelizando lá também, os waldenses andavam a fazer o mesmo aqui, no norte da Itália. A palavra waldenses significa povo dos vales. No entanto, originalmente, em italiano, era valensi com um V e foi traduzido para o francês como Vaudois. Mas no século XII, o V foi substituído por um W e um dos L's tornou-se um D, de onde hoje vem o nome valdenses. Os valdenses não se viam eles mesmos como reformadores. Eles não se viam eles mesmos com a necessidade de se separarem de Roma, porque eles diziam nunca pertencemos a ela. Eles disseram que faziam parte da fé apostólica e podiam perseguir as suas origens todo o caminho para trás, até os primeiros séculos. De facto, quando nós olhamos na história dos valdenses, durante muitas centenas de anos, se não um milénio, nós vemos que eles já existiam nos primeiros séculos. No quarto século, com os vigilantes, podemos vê-los no sétimo, oitavo e nono século. Algumas pessoas dizem que o primeiro valdense foi Peter Waldo, no 12º século, mas isto na realidade não está certo. Embora seja verdade que Peter Waldo era um mercante de Lyon e que ele vendeu todos os seus bens e consagrou a sua vida à pregação do Evangelho, ele não foi o primeiro valdense. As suas raízes podem ser vistas muitos séculos antes dele. De facto, um dos primeiros nomes dos valdenses era Insabati, mostrando claramente que os valdenses eram guardadores do sábado e eles foram nomeados pelo mesmo dia o qual eles adoravam. Enquanto os valdenses estavam a surgir nos primeiros séculos e a Igreja Romana Católica também se estava a formar, ambas viram os pagãos à sua volta como um campo missionário. Mas enquanto a Igreja Romana Católica usou o poder da lei e a espada e alianças políticas,
Para ganhar as pessoas, os valdenses punham a sua fé na força da palavra de Deus. Quando observamos as montanhas magníficas que nos cercam, não pode senão admitir que Deus providenciou uma retirada segura para o seu povo. Aos valdenses foi dada a missão de passar a luz aos protestantes dos tempos modernos e de penetrar a escuridão com a verdadeira doutrina bíblica. Certamente eles se mantiveram mais do que qualquer grupo na batalha em preservar a Bíblia e o cristianismo primitivo. Nos episódios que se seguem, vamos ver as cavernas onde se escondiam e onde se encontravam para adorar. Vamos ver os sítios onde eles treinavam os seus jovens e de como estudar a Bíblia e ser missionários. E também vamos subir às montanhas e ver os precipícios onde os valdenses foram empurrados para a sua morte em tempos de perseguição papal. Verdadeiramente, os valdenses são para nós hoje um grupo de pessoas que acreditava na Bíblia, como um grupo de pessoas que acreditava no trabalho missionário. Eles são uma parte fundamental na nossa linhagem espiritual. Hoje. Seguindo-se à sua perseguição nos vales mais baixos, os valdenses que se mudaram para aqui, para os mais altos vales, não o fizeram para viverem a vida como ermitas. Em primeiro lugar, eles fugiam da perseguição, mas quando eles aqui chegaram, eles tentaram estabelecer uma vida normal, o mais possível. E normal para eles era treinar missionários e treinar os jovens em como estudar e em como ensinar a Bíblia. Isto aqui, o Colégio dos Barbos, mantém-se aqui hoje como um exemplo do que seria muitas escolas que se espalhariam ao longo dos vales, onde eles ensinariam e treinariam os seus jovens para serem missionários, para irem por toda a Europa. Aqui no Colégio dos Barbos está uma mesa de copiar Bíblias, um sítio onde os estudantes dolorosamente, à mão, escreviam toda a Bíblia do princípio ao fim. Você vê, a Bíblia era muito importante para os valdenses. Eles tinham-a na sua própria língua. Formava a base do culto em congregação. Também existiam sociedades de jovens que se encontravam e memorizavam grandes quantidades da Bíblia. Depois de estudarem aqui no colégio, nos vales, os estudantes seriam enviados para muitas das grandes universidades à volta da Europa. Nós sabemos de alguns dos países onde eles foram: Inglaterra, Escócia, França, Espanha, Alemanha, República Checa, Polónia, Lituânia, Bulgária e Croácia. E ao serem enviados como estudantes, eles estudariam para ser um doutor, um enfermeiro, ou fosse ser um advogado. Eles estudavam em várias áreas, mas o seu principal propósito ao irem para lá era para serem missionários disfarçados. Eles levariam a Bíblia com eles. Eles também enviavam alguns missionários e eles iam só como trabalhadores, homens viajantes com artes ou artesãos que viajavam e homens de negócios. E eles também levariam a Bíblia com eles. E eles movimentavam-se e viajavam para diferentes partes da Europa. Eles não poderiam ter a Bíblia, era ilegal. Então eles tinham o seu casaco e eles descoseriam o interior do casaco e dentro das duas partes do casaco eles punham algumas páginas da Bíblia e eles viajavam só com algumas páginas da Bíblia, não toda a cópia. E quando eles encontravam alguém que eles pensavam que estava interessado no Evangelho, eles tiravam a Bíblia para fora do seu casaco e partilhavam a verdade da palavra de Deus com eles. Você sabe, se calhar hoje está a trabalhar num gabinete de doutores. Talvez esteja a trabalhar como enfermeiro no hospital. Talvez você seja uma professora numa escola ou uma advogada numa firma de advogados. Você não está lá só para receber o ordenado para pagar as contas. Você está lá como missionário. Deus pôs-o lá por um propósito específico. Talvez exista alguém no seu trabalho que Deus sabe que só você pode alcançar. Como também os estudantes. A primeira razão pela qual eles iam estudar não era para ter a melhor nota, mas era para ser um missionário nas grandes universidades da Europa.
Você hoje pode ser um missionário numa grande instituição. Você não está só lá para a excelência académica, você também está lá para procurar e encontrar pessoas as quais você pode partilhar o Evangelho. E outra coisa que aprendemos dos valdenses é o quão importante era a Bíblia para eles. Se eles tiravam só algumas páginas e punham nos seus casacos e partilhavam-as com outras pessoas, quanto mais nós devemos memorizar a Bíblia, quanto mais nós devemos cometer-nos a estudá-la, para que saibamos a palavra de Deus e possamos partilhá-la onde quer que nós estejamos. Eles mantêm-se hoje, estes valdenses, como uma inspiração para nós. E que eles nos inspirem para serviço e que nos inspirem para estudar onde quer que estejamos.